Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, nós não temos hoje muitas matérias, né? Estamos aí saindo do carnaval, mas temos duas notícias para apresentar aos senhores. A primeira dela diz respeito à instituição do projeto piloto da Receita Federal, denominado Receita Sintonia, para estimular a conformidade tributária. Então, a Receita publicou na última segunda-feira, dia 24, a portaria 511/2025, que instituiu o programa Receita Sintonia. A medida visa estimular o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras das empresas por meio da concessão de benefícios a contribuintes com as mais altas notas de conformidade tributária, ou seja, a Receita Federal vai passar então a fazer um acompanhamento e vai editar uma classificação de todos os contribuintes, né? Contribuintes tributados pelo lucro real, presumido e arbitrado. Entre os principais benefícios está a possibilidade do ingresso no procedimento de consensualidade fiscal, conhecido como Receita de Consenso. Esse procedimento incentiva a prevenção e a solução de controvérsias tributárias e aduaneiras, destinando a pessoas jurídicas, né? E é lógico que vai estar sempre priorizando aquelas pessoas jurídicas com a mais alta classificação nos programas de estímulo de conformidade. A portaria 511/2025, ela estipulou que o contribuinte terá, além dos benefícios de classificação, ele terá como benefício a prioridade na análise de pedidos de restituição e ressarcimento, atendimento prioritário, análises prioritárias e análise de prioridades estabelecidas pela legislação. Como eu tinha dito antes, essa classificação será do contribuinte, a classificação do grau de classificação será feita periodicamente, já a partir do mês de fevereiro. O programa ele abrange pessoas jurídicas ativas, como eu disse, já tributadas pelo lucro real, presumido e arbitrado. E também as entidades sem fins lucrativos, imunes e isentas do imposto de renda. As empresas com menos de 6 meses de registro em órgão público, organização e organizações internacionais não estão incluídas no projeto piloto. Então, esse aí é mais um programa parte da Receita Federal, que visa fazer uma proximidade com os contribuintes, né? E é lógico, além dessa proximidade, procurar fazer com que os contribuintes tenham estímulos para manter a sua regularidade fiscal. Depois nós temos aí também, agora, uma solução de consulta que foi editada em fevereiro agora de 2025, que é a solução de consulta COSIT, número 14, e essa solução ela trata sobre o ganho de capital da pessoa física. Como todos bem sabem, a pessoa física que aliena imóveis, né, residenciais, ela tem a possibilidade de isentar o imposto desse ganho, total ou parcial, se ela aplicar o recurso na compra de imóveis residenciais nos próximos 6 meses, ou se ela utilizar os recursos da venda do imóvel na quitação de dívidas oriundas de imóveis adquiridos anteriormente. E essa solução de consulta ela vem diante de uma consulta formulada por um contribuinte que ele tinha uma situação que não se enquadrava bem na legislação. Qual era? Ele adquiriu um imóvel e para adquirir esse imóvel, antes da venda do imóvel residencial dele, ele teve que pegar um empréstimo com uma pessoa particular. Então ele pegou um empréstimo particular para fazer a compra à vista de um imóvel. Posteriormente ele veio então a vender o imóvel que ele tinha residencial e com o fruto da venda desse imóvel ele quitou aquela dívida com um particular e que ele havia usado os recursos para pagar o imóvel que ele tinha comprado anteriormente. Pois bem, ele perguntava para a Receita se em função dele ter vendido o imóvel e utilizado os recursos para pagar uma dívida com particular, que não era da compra do imóvel, ela estava vinculada à compra do imóvel, mas não era uma dívida diretamente com o imóvel que ele tinha adquirido, se ele poderia isentar então o ganho de capital na venda do seu imóvel residencial. A Receita Federal, através da solução de consulta, se manifestou dizendo que
negativo, que não se aplica a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóveis, de que trata lá o artigo da lei que isenta, nos casos em que a aquisição do imóvel residencial já possuído pelo alienante se deu à vista e a dívida a ser quitada decorrente do empréstimo obtido por ele, cujos recursos foram utilizados na aquisição do imóvel, mas que não está diretamente ligado ao instrumento de aquisição do imóvel. Ou seja, a Receita Federal disse, se a dívida que você tinha não estava vinculada com o instrumento da compra do imóvel, então a venda do seu imóvel residencial não há como se aplicar a isenção. Então essa é uma situação de legislação, de interpretação. É lógico que dependendo da carga tributária, do ganho, muitas vezes vale até a pena o contribuinte recorrer ao judiciário para fazer valer o seu direito, porque são casos que muitas vezes exigem uma análise um pouco mais ampla, né? E não pela letra fria da legislação, como se diz. Com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores no dia de hoje seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Para começar, vamos mencionar algumas publicações de protocolos e convênios do ICMS. O protocolo ICMS número 3 altera o de número 11 de 1991, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cerveja, refrigerantes, águas minerais ou potável e gelo. Com isso, ficou estabelecido que o regime de substituição tributária não se aplica a partir de 1º de abril de 2025 às operações com mercadorias classificadas na posição 2201 da NCM, quando tiverem como destino o estado do Paraná. Então, do estado do Rio Grande do Sul para o estado do Paraná, a partir então de 1º de abril, não teria mais esta responsabilidade por substituição tributária. Já o protocolo número 9 altera o de número 44, também de 2024, que dispõe sobre a suspensão do ICMS nas remessas de suínos do estado de Santa Catarina para industrialização no estado do Rio Grande do Sul e respectivos retornos destes produtos quando industrializados. Em termos de convênios, tivemos vários publicados, mas vamos destacar dois. O de número 11, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a conceder isenção do ICMS nas saídas internas realizadas por microprodutor rural, nos termos da Lei Estadual número 10.045, de 93, que promova, nas condições do programa da agroindústria familiar, saída de cachaça obtida da industrialização de sua produção com destino a consumidores finais. E considera-se microprodutor rural aquele que tenha a receita bruta em cada ano calendário não superior a 15.000 UPFs, que é a unidade fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, unidade padrão fiscal. A legislação do Rio Grande do Sul poderá estabelecer, então, condições e limites e restrições para a fruição do benefício que entra em vigor a partir de 30 de abril de 2026. Já o convênio número 12 de 2025 altera o convênio número 199, lá de 2022, que trata de prazos de recolhimento de ICMS relativo ao imposto recolhido e tributado por monofasia nos combustíveis. Depois tivemos uma notícia no site da Secretaria da Fazenda, no dia 25 de fevereiro, divulgando a guia automática para contribuintes optantes pelo regime diferenciado de apuração
que atuam no ramo de bares, restaurantes e similares. A notícia refere que a Receita Estadual dispensa a entrega da GIA para o grupo de contribuintes a partir de fevereiro de 2025. Então, esse grupo de contribuintes está dispensado da entrega da GIA, né, a partir de fevereiro de 2025 e ainda definiu condições para que os contribuintes sejam dispensados, então, da entrega desta obrigação acessória, né, e com validade já a partir da competência fevereiro de 2025. Com a publicação da Instrução Normativa 123, então, a Receita Estadual definiu as condições para que os contribuintes sejam dispensados desta GIA automática já a partir de fevereiro. E através da nova sistemática denominada GIA automática, de caráter opcional ao contribuinte que atende aos requisitos, a Receita Estadual fará a geração desta declaração a partir da escrituração fiscal digital ICMS/IPI que for entregue. Para todos os efeitos, a GIA gerada pela Receita de forma automática a partir do arquivo FD equivalerá à GIA entregue através do modo convencional via aplicativo. Também foi publicado no portal da Nota Fiscal Eletrônica, isto o portal nacional, um aviso no dia 26 de fevereiro, dando conta da nota técnica número 2021.003, versão 1.40, e ela amplia os grupos de NCM, grupos de mercadorias, que verificam a existência do GTIM no CGC, Cadastro Central do GTIM. E isto referente à mercadoria submetida à redução de alíquotas do IBS e da CBS, que são os dois tributos instituídos pela reforma tributária, conforme dispõe a Lei Complementar número 214, agora de 2025. As alterações estão programadas para teste a partir de 1º de julho de 2025 e para produção a partir de 1º de outubro de 2025. Em termos de alterações no regulamento do ICMS, foram publicados decretos na semana passada, tratando da isenção do ICMS nas saídas internas de veículos ou de suas partes e peças realizadas por estabelecimento fabricante decorrente de doações ao SENAI. E também prorrogando hipóteses de diferimento parcial do ICMS para bobinas e chapas de aço, painéis de partículas de madeira, o MDP, e de painéis de média densidade, o MDF. Em termos de orientações normativas, tivemos também duas. Foi fixada com aplicação a partir de 1º de março de 2025, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no regulamento do ICMS, no apêndice 2, seção 13, item 1. E foi alterada, a partir de 1º de março também de 2025, a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da substituição tributária, conforme previsto também no regulamento do ICMS. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.